Olá, bom dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Vamos aos destaques. O Senado deve votar hoje o texto da PEC da transição com as mudanças propostas pela CCJ. Redução no preço do diesel e da gasolina para as distribuidoras começa a valer nesta quarta-feira. Após ser condenada a 6 anos de prisão em um polêmico julgamento por corrupção, Cristina Kirchner diz que não será candidata a nenhum cargo. E a gente traz um balanço do último dia das oitavas de final. Marrocos consegue classificação inédita e Portugal goleia a Suíça na Copa do Catar. Tudo isso a partir de agora. A PEC da transição pode ser votada hoje no plenário do Senado. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça com algumas modificações e agora o texto segue para a votação dos senadores. Vamos conferir. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautou para esta tarde a análise da PEC do estouro em plenário. O texto tenta viabilizar um espaço no Orçamento Federal de 2023 para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 600. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Apenas 2 senadores aliados ao governo Bolsonaro, Esperdião Amin e Eduardo Girão, se manifestaram contra a proposta. Houve um entendimento pela redução do impacto fiscal da PEC em 30 bilhões de reais, inclusive com o apoio da equipe do governo eleito. De acordo com o que foi acertado na CCJ, o teto de gastos públicos vai ser expandido em 145 bilhões de reais por 2 anos. A expectativa do governo eleito é que a proposta seja aprovada no Senado até o fim da semana e analisada na Câmara dos Deputados na semana que vem. Para que o texto passe no plenário do Senado, é necessário 3/5 dos votos, o equivalente a 49 senadores. Estão previstos 2 turnos de votação. Na Câmara, também será preciso 3/5 dos votos, ou 308 deputados favoráveis em 2 votações. Também está previsto no texto que a administração federal possa usar até 23 bilhões de reais em investimentos públicos quando o governo arrecada mais do que o previsto. Esses recursos também não vão ser contabilizados no teto de gastos públicos. O censo de 2022 já entrevistou quase 80% da população do país desde agosto. Com previsão de término para este mês, o IBGE novamente adiou a data, agora para janeiro do ano que vem, com parte dos recursos sendo movidos para o próximo ano. Mais de 168 milhões de pessoas, residentes em mais de 59 milhões de domicílios no país, responderam ao censo 2022. Este número corresponde a mais de 78% da população estimada do país. Até agora, os estados mais avançados com a coleta de dados em relação à população estimada são Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte. Já os menos adiantados são Mato Grosso, Amapá e Espírito Santo. Em 2 estados brasileiros, foi disponibilizado o serviço Disque Censo. Quem mora no Piauí ou Sergipe e ainda não recebeu a visita do censo, pode ligar no telefone 137 e agendar a coleta de dados. Em 2,59% dos domicílios visitados no país, os moradores se recusaram a responder o questionário. Estes dados foram divulgados pelo IBGE, que apresentou o 4º balanço parcial do censo nesta terça-feira. A gente lembra que o censo é realizado periodicamente para contabilizar e conhecer melhor a população brasileira. Os dados levantados pelo censo são fundamentais para a elaboração de políticas públicas no país pelos próximos anos. O recenseador, quando visita o domicílio, está sempre uniformizado com crachá e colete do IBGE. Quem tiver dúvidas e quiser consultar a identidade do trabalhador, pode fazer essa consulta através de um QR Code que tem no colete do recenseador ou através do 0800 721 8181. De Brasília. Começa a valer hoje a redução nos preços do diesel e da gasolina anunciada pela Petrobras. Essa é a primeira queda desde setembro para as distribuidoras.
Os preços da gasolina e do diesel vendidos pela Petrobras às distribuidoras vão ficar mais baratos a partir desta quarta-feira. Segundo a estatal, o valor médio de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro. Isso significa uma redução de 20 centavos por litro, ou 6,1%. Já no caso do diesel, o preço médio de venda do litro passa de R$ 4,89 para R$ 4,49, uma baixa de 40 centavos por litro, ou 8,2%. O preço do diesel havia sido alterado pela última vez em 20 de setembro. Já o litro da gasolina estava inalterado desde o dia 2 de setembro. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor fica em média R$ 4,04 a cada litro vendido na bomba. Já no caso da gasolina, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor deve valer, em média, a R$ 2,25 por litro ao motorista. Os pequenos negócios têm uma participação cada vez maior na geração de empregos no país. Eles respondem por quase 80% das vagas criadas no mês de outubro. A repórter Maria Clara Leite traz para a gente mais informações. Em outubro, foram criados quase 160 mil postos de trabalho nos mais diversos tipos de empresas de todo o Brasil. Só que 8 em cada 10 dessas vagas foram abertas por pequenas empresas. Ao todo, as empresas de pequeno porte contrataram 125.114 trabalhadores em outubro em todos os setores. No comércio, por exemplo, as contratações feitas pelos pequenos negócios foram quase 5 vezes maiores do que as médias e grandes empresas. Foram mais de 39 mil contratados nas pequenas, contra pouco mais de 8 mil nas maiores. Esse foi o 10º mês consecutivo em que as micro e pequenas empresas apresentaram saldo positivo na geração de empregos no país. Desde janeiro de 2022, o Brasil contabiliza 2.300.000 novos empregos. Entre eles, mais de 1.600.000 foram criados por micro e pequenas empresas, que representa aí quase 72% do total. Esses dados fazem parte de um levantamento realizado pelo SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. O assunto agora é para os pais e mães. As mensalidades das escolas particulares podem ter aumento de quase 10% em 2023. Por isso, muitos pais estão buscando alternativas para garantir o estudo dos filhos. A repórter Bruna de Jaimo mostra pra gente que opções são essas. Quem tem filhos matriculados em escolas particulares vai ter que se adaptar para encaixar a mensalidade no orçamento em 2023. Isso porque 63% dos colégios pretendem aumentar o valor da mensalidade acima de 10%, ou seja, quase o dobro da inflação oficial prevista para 2022. Esse aumento é bem menor se comparado com os últimos 2 anos, quando as escolas precisaram se adaptar e adotar o sistema híbrido para não fechar durante a pandemia. Nesse mesmo período, 1 milhão de alunos foram das escolas particulares para as públicas ou estaduais. Isso é cerca de 10% do total. Vale lembrar, obviamente, que as instituições de ensino, por conta da pandemia, muita gente acabou perdendo emprego, acabaram reduzindo o orçamento familiar e tiraram os filhos de ensino particular e estão retornando agora. Então, esse custo das instituições de ensino está sendo repassado, mas em algum momento do tempo ele vai voltar a uma realidade melhor, que seria reajustar muito próximo da inflação. O mercado da educação básica privada brasileira tem mais de 40 mil escolas espalhadas por mais de 3 mil cidades. A educação infantil, considerada uma etapa fundamental na formação das crianças, foi determinante. Nesse grupo, foram mais de 600 mil cancelamentos de matrículas, das quais 298 mil foram nas creches e mais de 300 mil na pré-escola.
Segundo o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, as instituições de ensino precisam do financiamento dos pais para se manterem. A escola particular funciona mais ou menos como um condomínio. Nós temos escola no Brasil hoje que custa de 500 a 9, 10 mil reais de mensalidade por mês. Os pais se cotizam e bancam essa mensalidade porque querem ter uma educação X para os seus filhos. Não tem como a escola bancar qualquer tipo de investimento, de inflação, enfim, qualquer coisa que não seja repassado para a família. E a solução para driblar o aumento na mensalidade é tentar encontrar alternativas para manter os filhos no ensino particular. Pesquisar algumas alternativas próximas da residência, qual é a infraestrutura oferecida a esse aluno. Então não basta também retirar um aluno de uma instituição pagando metade em outra, mas não tem, por exemplo, um laboratório de informática, não tem um laboratório de ciência, não tem um ambiente para desenvolvimento de funções, por exemplo, de educação física. Então é importante o pai e a mãe avaliar muito bem nessa hora de não só olhar para o bolso, mas aquilo que está sendo oferecido também para o filho. As fortes chuvas já causaram pelo menos 22 mortes em 8 estados brasileiros nos últimos dias. Nessa terça, a cidade de São Paulo ficou em estado de atenção para alagamentos. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, a capital já registrou cerca de 30% do volume de chuva previsto para o mês de dezembro. As chuvas registradas em São Paulo causaram alagamentos e queda de árvores na capital e na Grande São Paulo. O Corpo de Bombeiros informa que, até o início da noite, recebeu mais de 120 chamados relacionados aos temporais, sendo 67 para queda de árvores. Também foi pedida ajuda dos bombeiros para inundações ou alagamentos e desmoronamentos ou desabamentos. A capital ficou em estado de atenção para alagamentos em todas as regiões, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. A Defesa Civil Estadual informou a ocorrência de chuva persistente nos municípios de Mogi das Cruzes, Guararema e Santa Isabel, na Grande São Paulo, além da zona leste da capital. Cerca de meia hora antes, foi reportada ventania nas cidades de Osasco, Carapicuíba e Barueri, também na região metropolitana. No bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, moradores filmaram carros parcialmente encobertos pela água. Vários vídeos foram postados na internet registrando alagamentos, carros boiando e árvores caídas durante a chuva que atingiu São Paulo. Uma árvore de grande porte caiu e atingiu a fachada de um prédio. Em Franco da Rocha, um menino de 12 anos morreu após cair em uma caixa de esgoto durante a chuva. Segundo a prefeitura, ele estava brincando com outras 3 crianças em uma caneleta de drenagem de água quando escorregou e caiu. Demais crianças tiveram ferimentos leves e foram atendidas em hospitais da região. E veja a seguir, após ser condenada a 6 anos de prisão por corrupção, Cristina Kirchner diz que não será candidata a nenhum cargo em 2023. E trazemos também o balanço do último dia das oitavas de final da Copa do Catar. Marrocos consegue classificação inédita e Portugal goleia a Suíça. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com um destaque internacional. Um policial morreu e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira após uma explosão em uma delegacia na província de Java Ocidental, na Indonésia. Segundo informações da polícia, momentos antes da explosão, um homem chegou na delegacia em uma motocicleta e tentou se aproximar dos agentes portando uma faca e, de repente, uma bomba explodiu. De acordo com investigações preliminares, o ataque se trata de um atentado terrorista. Os agentes que chegaram ao local para prestar atendimento às vítimas encontraram um segundo explosivo que foi desativado. Uma unidade antiterrorista do país também segue investigando o caso.
E a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, figura central da política do país nos últimos 20 anos, foi condenada a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua em um julgamento polêmico por corrupção que ela chamou de pelotão de fuzilamento. Em uma live, Kirchner comentou sobre a condenação e afirmou que não será candidata a nada, nem a senadora, nem a deputada, nem a presidente nas eleições gerais de 2023. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, reagiu à decisão de um tribunal que a condenou a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua para ocupar cargos públicos por fraude e corrupção. A líder peronista atribuiu a sentença ao que qualificou de máfia judicial e afirmou que não será candidata nas eleições gerais de 2023. Não vou ser candidata a nada, nem a presidente, nem a senadora. Meu nome não vai para nenhuma cédula. Termino no dia 10 de dezembro e vou voltar para minha casa, a mesma casa que deixei em 2003. A la misma casa de donde salí 25 de mayo del 2003. Kirchner, de 69 anos, foi considerada culpada de administração fraudulenta em detrimento do Estado na concessão de obras rodoviárias na província de Santa Cruz, seu berço político. Apesar da condenação, a política não será presa por ter foro privilegiado. A decisão em primeira instância abre um longo caminho de recursos antes do caso ser finalizado. O veredito tem um forte impacto político em um país polarizado entre o governo peronista e a oposição de direita, em meio a uma grave crise econômica com uma inflação estimada em quase 100% ao ano. O Congresso do Peru debate hoje o pedido de destituição contra o presidente do país, Pedro Castillo, por incapacidade moral. A sessão parlamentar de votação está programada para esta quarta-feira. O texto que pede a destituição de Pedro Castillo como presidente do Peru foi aprovado há uma semana por 73 congressistas. A Constituição do país determina que para remover um presidente são necessários 87 votos, uma quantidade que a oposição não dispõe. Este é o terceiro pedido de destituição contra Castillo em apenas 16 meses de mandato. Em março deste ano, a oposição não conseguiu o número de votos necessários para sua destituição. Em dezembro de 2021, o Congresso rejeitou o pedido antes mesmo dos debates. Os países membros do Mercosul se reuniram nesta terça-feira no Uruguai para discutir as diferenças sobre a inserção internacional do bloco e a negociação de acordos comerciais com países terceiros. O Brasil, que também faz parte do grupo, foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Uma cúpula reuniu os presidentes da Argentina, Alberto Fernandes, do Paraguai, Mário Benítez, e o anfitrião Lacalle Pou, do Uruguai. O Brasil foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Os discursos se concentraram na abertura comercial do bloco. Mais uma vez, os debates evidenciaram as fortes diferenças dos demais países membros com o Uruguai. O governo uruguaio está em negociações avançadas de um tratado de livre comércio com a China e pediu a adesão de seu país ao Acordo Transpacífico, apesar das críticas de seus parceiros regionais. O presidente do Uruguai, Lacalle Pou, reiterou que fosse retirada da mesa a ideia de ruptura do Mercosul. O presidente uruguaio disse que não se trata de ruptura e é preciso tirar isso do imaginário coletivo. Trata-se de resolver tensões, declarou. Vamos agora falar de Copa do Catar. Uma goleada e uma grande surpresa definiram as duas últimas partidas que garantiram as seleções que vão disputar as quartas de final do Mundial. Vamos ver então como foi a classificação de Portugal e do Marrocos. A penúltima vaga para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar foi definida nos pênaltis e quem brilhou foi o goleiro marroquino Bono. As seleções de Marrocos e da Espanha não saíram do 0-0 durante os 90 minutos normais e os 30 da prorrogação. A Espanha foi superior na partida, teve mais que o triplo da posse de bola e finalizou mais que o dobro, mas não conseguiu marcar. Na disputa de pênaltis, o goleiro marroquino defendeu 2 cobranças e o espanhol Sarabia ainda acertou a trave em outra. O Marrocos fez 3-0 e avançou pela primeira vez às quartas de final de uma Copa. A seleção é a única nessa fase que não é nem da Europa e nem da América do Sul. A outra classificada foi a seleção de Portugal, que atropelou a Suíça.
O jogo acabou 6-1 para os portugueses. O destaque foi o atacante Gonçalo Ramos. Ele começou o jogo no lugar de Cristiano Ronaldo e marcou 3 gols. É o primeiro jogador a conseguir esse feito no Mundial. Portugal e Marrocos agora se enfrentarão na próxima fase. Então estão definidas as 8 seleções que vão disputar as quartas de final da Copa do Catar. Os 4 jogos da próxima fase acontecem na sexta-feira e também no sábado. Vamos ver agora a tabela. Na sexta, dia 9 de dezembro, ao meio-dia, o Brasil abre as quartas de final contra a Croácia. No mesmo dia, às 4 horas da tarde, a Argentina enfrenta a Holanda. Os vencedores dessas partidas se enfrentarão nas semifinais. No sábado, dia 10, ao meio-dia, será a vez de Marrocos encarar Portugal. E às 4 horas da tarde, França e Inglaterra fazem a última partida das quartas de final. Os vencedores de sábado se enfrentam também na outra semifinal. E o Brasil terá uma vantagem contra a Croácia na disputa das quartas de final. A seleção chega para a partida mais descansada que o adversário. Os jogadores brasileiros jogaram menos tempo e também correram menos que os croatas até agora na Copa. Veja a comparação. A seleção brasileira tem a parte física a seu favor no confronto contra a Croácia, que acontecerá no estádio Cidade da Educação, em Doha. Isso porque é uma diferença razoável de minutos disputados entre os adversários. Como a Croácia eliminou o Japão nas oitavas nos pênaltis, após empate no tempo normal e também na prorrogação, a equipe adversária do Brasil já tem 30 minutos a mais em campo. Mas a diferença é maior do que isso, pois Tite usou reservas na derrota para Camarões no último jogo da primeira fase. A Croácia, por sua vez, teve de usar força máxima na rodada final da fase de grupos, contra a Bélgica. Ao todo, o Brasil percorreu 418 quilômetros na Copa, considerando os jogadores de linha, e usou os 23 jogadores, o que dá uma média de 7 quilômetros por jogador a cada jogo. Já a Croácia percorreu 474 quilômetros e usou 17 jogadores. A média é de 8,1 quilômetros por partida. Na parte física, a vantagem é brasileira, mas as duas equipes terão mais 2 dias para descansar e treinar antes do duelo. Pelé recebeu mais uma homenagem no Catar. Dessa vez, o rei do futebol teve a sua imagem exposta em um dos pontos mais famosos da capital Doha. O ex-jogador segue internado aqui no Brasil, mas apresenta melhora no quadro de saúde. As Torres Gêmeas Al Jaber, em Doha, capital do Catar, homenagearam nesta terça-feira 2 lendas do futebol mundial. Kylian Mbappé, atacante francês atual campeão do mundo e eleito o melhor jovem jogador do Mundial de 2018, estava ao lado do melhor jogador da história, o brasileiro Pelé, tricampeão do torneio. Internado desde a semana passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o maior camisa 10 da seleção brasileira tem uma melhora progressiva em seu estado de saúde, especialmente da infecção respiratória. A informação consta em um boletim médico divulgado mais cedo pelo hospital, que acrescenta que o craque permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências. O rei do futebol foi internado para uma reavaliação do tratamento de quimioterapia contra o câncer de cólon, identificado no ano passado. Poucos dias depois, o hospital informou que ele também recebia tratamento para uma infecção pulmonar. A preocupação com a saúde do ídolo nacional aumentou nos últimos dias, após relatos na imprensa de que ele não estava respondendo à quimioterapia e recebia cuidados paliativos. Mas 2 filhas de Pelé negaram a informação, garantindo que a saúde do pai não corria risco e que estavam confiantes de que ele voltaria para casa quando o quadro respiratório melhorasse. Se Deus quiser, logo, logo Pelé estará em casa. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ele esperamos por você. Até lá!